seja muito bem-vindo. Esse é o 6º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas. O tema do episódio de hoje é: tenho muita ansiedade e isso me impede de ter prazer. Então, no episódio de hoje eu darei uma entrada no tema da ansiedade, falarei sobre os principais transtornos de ansiedade que tem na psicologia, que se é estudado na psicologia, e falarei também de algumas situações, de algumas técnicas para lidar com a ansiedade. Então, vamos começar. O que é a ansiedade? A ansiedade ela é algo necessariamente ruim, né? Você deve estar se perguntando, eu tenho ansiedade, isso é ruim, né? Na verdade, não, gente. Na verdade, o excesso dela, claro, é ruim, a falta dela também é ruim. Mas é como uma temperatura. Você diz pra mim que você tá com ansiedade, mas é a mesma coisa que você me dizer que tá com temperatura. A ansiedade, ela é natural dos seres humanos, assim como de outras espécies. E a temperatura também. Então, por exemplo, eu tô com muita ansiedade. Eu também posso estar com muita temperatura. É o mesmo significado. Eu estou com pouca ansiedade, também posso estar com pouca temperatura. É importante que você consiga classificar o que está te causando toda essa ansiedade e também o que você faz por causa dessa ansiedade, o que ela te causa. Assim você vai conseguir tratar esses sintomas. E lembrando, gente, aqui, apesar de ser bem útil, não é um tratamento psicológico. Então, continuo recomendando o atendimento psicológico de quem estiver passando por crises e tudo mais. Vamos seguir com o episódio. Por que a ansiedade é importante? A ansiedade ela é, na verdade, uma questão de sobrevivência. Ela nos ajuda a sobreviver. Por exemplo, tem um perigo à nossa frente. Nós automaticamente ficamos ansiosos e a resposta que dá no nosso cérebro em questão de milissegundos, não dá nem um segundo isso, é lutar ou fugir. É praticamente isso que o cérebro decide. Então ele luta ou foge e continua vivo. E a espécie continuou evoluindo, tendo em vista seres humanos que faziam isso, que lutavam ou fugiam, conseguiam replicar melhor os genes. Então, assim, o ser humano ele foi evoluindo a partir da ansiedade. E a ansiedade é um fator essencial. A gente precisa de ansiedade para sobreviver. A gente precisa ter um pouco de energia, digamos assim, para sobreviver, mas não pode ser muito pouco e não pode ser demais, né? A ansiedade demais, que é talvez o objetivo, o motivo pelo qual você esteja visualizando esse vídeo, a ansiedade demais ela traz muitos problemas na vida do ser humano. Ela paralisa o ser humano. E a ansiedade de menos, que não é comum, pelo menos eu não tenho visto isso, ela paralisa também, só que no outro sentido. A pessoa não tem energia para se mover. No sentido de mais, a pessoa fica paralisada, porque ela fica sem reação, de tanta ansiedade que ela tem. Então, os extremos eles são um pouco parecidos nesse sentido, só a sensação interna que é completamente diferente. E o que é a ansiedade? A ansiedade ela é uma emoção natural do ser humano, assim como de outras espécies, que faz a gente continuar sobrevivendo. Por exemplo, tem um perigo, ativa a ansiedade, ativa a luta ou fuga. Tem outras situações, ela prepara o corpo para aquelas situações. A ansiedade ela é o estresse em relação ao futuro. Então, por exemplo, o estresse ele é relacionado ao presente e a ansiedade é algo relacionado ao futuro. Se aparece uma cobra na sua frente, provavelmente você vai ter um estresse no momento, mas vai ter uma ansiedade também, para saber se você se afasta do local ou se você simplesmente luta contra a cobra, mata ela talvez. A mesma coisa se aplica a outros medos específicos que eu irei citar aqui. Eu não vou falar muito sobre tratamento, eu vou falar só sobre as ansiedades em si, os transtornos em si, e também uma técnica inicial aí para ajudar vocês a regularem a ansiedade. Vamos continuar aqui. Por que investir tempo e dinheiro na ansiedade? Então, ela é um problema grave para muitas pessoas. É talvez o principal problema que muitas pessoas no mundo estão tendo nesse momento é o excesso de ansiedade.
E você levar isso em conta, né, essas sensações, toda essa questão ruim, levar essa ansiedade em conta, é talvez o maior sofrimento dessas pessoas no mundo, né? Então, um dos motivos para se investir tempo e dinheiro para a melhora do quadro ansioso, para um tratamento médico, um tratamento psicológico, né, para algumas questões, é você começar a ter uma ansiedade mais regulada, você começar a tomar medicamentos, você começar a fazer coisas e ter uma vida normal, digamos assim, né? Não existe muito essa palavra normal na minha cabeça, pelo menos, porque tudo é único, né? Existe algo que está dentro do padrão, mas aí é um conceito meu. Então você tem uma ansiedade no nível normal e você consegue fazer as coisas que as pessoas conseguem fazer. Você não tem dificuldades no dia a dia. Isso é importante. Então por isso é bom investir tempo e dinheiro na ansiedade. E o que seria exatamente investir tempo e dinheiro nisso? Investir tempo para fazer uma atividade física, investir tempo para ter para você mesmo, para meditar, para relaxar, investir tempo para ir no médico, investir dinheiro com os tratamentos, com o profissional da educação física, a própria psicoterapia. São métodos que você consegue ter um certo resultado investindo para a melhora da saúde. Então, são métodos muito interessantes que valem a pena serem observados. Quais os sintomas físicos de ter uma ansiedade desregulada? Eu costumo falar que eles estão situados na parte da barriga, abdômen, peito, né? Toda a região do peito, da garganta e do rosto. Essa região que vai subindo do tronco e vai subindo para a cabeça. O que eu quero dizer com isso? Eu já tive uma paciente que ela tinha problema no estômago, ela tinha dores quando a ansiedade estava aflorada, ela tinha um estresse no estômago muito forte. Eu já tive pacientes aí com uma taquicardia diferente, com alguns sintomas no peito também, né? Também uma aceleração muito forte, e a taquicardia diferente que eu citei era como se faltasse um batimento. Então o coração bate, bate, para, bate, né? Era de um sentido mais de pânico, que eu não tinha ouvido isso em casos anteriores ainda. Tem a questão da garganta, que ela dá parece que sufoca, né? E vai subindo, até gerando uma paralisação no rosto. Isso nas crises de ansiedade. Nas crises de pânico, essa questão ela gera uma paralisia no corpo, né? Ela gera uma paralisia assim, que você parece que está tendo um AVC, né? A sensação psicológica de ter um AVC, e o corpo ele pensa que está tendo a sensação da morte. É basicamente isso que é um transtorno de pânico. Continuando aqui, então a ansiedade desregulada são esses sintomas os mais comuns, né? Eles têm outros tipos de sintomas. Também tem essa questão do pânico. Eu vou falar um pouco das recompensas imediatas e vai ter um episódio na sequência que vai falar só sobre vícios comportamentais. Então fiquem tranquilos que eu vou elaborar bem esse tema para vocês. Mas as recompensas imediatas por exemplo, você está com o humor deprimido, você está triste, você está ansioso, você talvez não dormiu direito, né, que gera tudo isso. Enfim, você tem diversos sintomas, diversos pontos aí que você não está no teu normal, digamos assim, ou no teu 100%. Se o teu normal não for, né, claro, 100%. E isso faz com que você queira, por exemplo, comer doces, comer coisas muito calóricas, fazer atividades que geram uma recompensa imediata, como o próprio TikTok, como YouTube aí com vídeos curtos, vídeos longos, um pouco de tudo, digamos assim. Fazendo isso, você consegue se acalmar momentaneamente. Aí gera um vício que você vai ficar mais tempo fazendo essas coisas. Então, fazendo isso por muito tempo, você vai ficar instável, você vai perder um pouco da qualidade da sua vida. Então,
você vai perder o foco dos seus objetivos e talvez vai ter algumas consequências, como por exemplo, o comer demais vai te fazer ganhar peso, o gastar demais, que também é um vício imediato, vai te fazer ficar sem dinheiro, e assim os outros vícios acontecem o mesmo. E lembrando que o conceito de recompensa imediata é algo que você olha para algo, né? A tua cabeça em poucos segundos ela olha para uma tarefa, olha para alguma coisa e ela vê a recompensa logo na sequência. Então a recompensa é algo que ela não demora para aparecer. Por exemplo, o uso de substâncias, quem se corta, o cigarro, o café. O café depende, né? Ele gera uma recompensa ali, mas não é tão ruim, né? Se forem quantidades controladas. O chocolate, a gordura, comidas altamente calóricas, a questão sexual, então tudo isso gera um resultado imediato. E isso você deve ficar de olho para ver se o seu corpo está reagindo bem a isso, se você está controlado nas recompensas imediatas, que é uma das respostas tanto do humor deprimido, da depressão, como da ansiedade. Então você precisa ficar muito atento com isso. Eu vou falar um pouco agora sobre os tipos de ansiedade. Então, para começar aqui tem o transtorno de ansiedade social. O que é isso? É um transtorno em que a pessoa ela tem dificuldade de interagir com as pessoas, ou seja, tanto no ambiente online como no ambiente presencial. Como que seria isso? Se pergunte agora para você, se você está no supermercado procurando alguma coisa, passa um funcionário, né? O que você faria? Você pediria para ele onde está o produto, ou você terminaria de revirar o mercado gastando muito tempo por não pedir? Isso é um exemplo para você avaliar, não é um diagnóstico completo, mas é um bom parâmetro. Por exemplo, se a resposta for sempre não interagir com pessoas que você não conhece, mesmo que seja conveniente, que você esteja precisando, aí você provavelmente está precisando ser mais sociável, está precisando interagir um pouco mais com as pessoas. E se as respostas elas forem sempre tranquilas, não, eu me interajo, eu tenho facilidade, é sempre muito tranquilo, então você não vai ter grandes dificuldades. Eu avalio isso nos meus atendimentos, claro, de forma um tanto genérica, mas uma classificação que eu uso com os meus pacientes, sem testes, eu não tenho testes no momento para isso, mas eu uso o ambiente virtual, o ambiente físico e o ambiente escolar / universitário, digamos assim. Então eu avalio esses 3 pontos e faço algumas perguntas. Por exemplo, no ambiente virtual, desde enviar áudio para pessoas que conhecem e não conhecem, né, pessoas estranhas, até ligação de vídeo. Então, áudio, ligação de vídeo. No ambiente físico, a interação com as pessoas propriamente dito, sem a intervenção, sem um celular no meio. E no ambiente escolar, eu peguei a questão de apresentar trabalhos na frente e eu associei também com a questão de fazer provas, que eu notei que muitos que têm a dificuldade de socializar também sofrem por antecedência. Mas aí é uma questão dos meus atendimentos, não é necessariamente uma demanda de quem tem ansiedade social, não é uma demanda pura. É algo que eu observei que as pessoas têm essa dificuldade. E como que trata a ansiedade social? A ansiedade social ela é tratada na psicoterapia também, com remédios podem ajudar isso, e ela funciona muito bem, né? O tratamento que funciona muito bem com ela é a exposição. Então você começar a se expor e sair da tua zona de conforto. Na psicoterapia é feita uma lista de coisas que são do mais fácil até o mais difícil de fazer. Geralmente, o que eu noto? O mais fácil é você mandar áudio para quem você conhece. E o mais difícil é uma ligação de vídeo com uma pessoa estranha. Esses são os extremos do virtual. O mais fácil é você, por exemplo, no ambiente físico, conversar com pessoas próximas. E o mais difícil é você ir no mercado que você não conhece ninguém e conversar com 2 ou 3 pessoas. Então esse é o mais difícil.
E o mais difícil no ambiente escolar é apresentar um trabalho na frente da turma inteira e envolve para essas pessoas um certo constrangimento. Então são esses pontos. O mais fácil na escola é de fato conversar com um ou dois amigos que a pessoa não interage com muitos, é da natureza dela. Então esse é o padrão que as pessoas seguem. O interessante é fazer uma lista, né? É feito na escala de 0 a 100 dos meus atendimentos e até onde eu conheço. E aí você vai indo no que é mais fácil. É mais fácil para mim começar a mandar áudio para as pessoas que eu já conheço e mando o texto. Daí depois o mais fácil para mim é começar a ir 3 vezes na semana no mercado que eu sempre vou, só que interagir com 2 pessoas cada vez. E tentar alternar as pessoas. Você vai criando um padrão e vai começando a interagir mais. Isso funciona muito. Assim, você começa a ser mais sociável. E até certo ponto, todos temos um pouco de fobia social. Pelo menos a grande maioria aí do planeta tem, porque muitas coisas a gente não precisa fazer. Então, se você parar para pensar, você tem fobia social de sair de casa. Eu, por exemplo, tenho fobia social de, apresentar um negócio num estádio lotado, com 50, 100 mil pessoas me assistindo. Talvez eu teria, porque eu ainda não tenho prática com isso. Então a ansiedade social, ela vai aparecer em certo grau, na minha visão, em quase todas as pessoas. O medo de público, eles acreditam, né, na psicologia comportamental que pode ser inato. Então, assim, de falar para grandes multidões e tudo pode ser um medo inato aí, uma questão antiga de sobrevivência, talvez, eu não sei. Então, todos temos até um certo grau, e se não for treinado, por exemplo, pessoas aí, celebridades, autoridades políticas e tudo mais, eles têm isso muito bem treinado, então eles conseguem se sentir bem falando para multidões com uma certa regularidade. Claro, se você visa, né, algo que precisa interagir muito com as pessoas, você precisa fazer um treinamento. E se para as suas demandas do momento e para os seus planos futuros você está interagindo com pessoas, está indo bem, não é uma coisa que você precisa tratar. É a mesma coisa que você ter, vários carros e você só usar um. E os outros carros estão com algum tipo de problema. Mas você não está pensando em usar, não está pensando em vender, talvez não precise arrumar ele no momento. Então é algo que você, pelo menos por enquanto, você não precisa mexer. Mas se você for trabalhar, eu aconselho inclusive a buscar, né, uma ajuda com um psicólogo comportamental para conseguir fazer essas exposições com você. Ela é ótima, é padrão ouro no atendimento de fobia social e também gera resultado. Algumas formas de lidar com essas ansiedades, elas são muito parecidas, elas visam muito a exposição. Então eu vou acabar sendo repetitivo, mas eu vou estar falando de problemas diferentes, digamos assim. Vamos para o próximo tópico, transtorno de ansiedade generalizada. Então, transtorno de ansiedade generalizada é quando você generaliza um problema. A pessoa acaba tendo diversos problemas de ansiedade aí, em virtude de um. Então, por exemplo, é uma coisa boa. Eu começo a interagir mais com as pessoas no mercado, de repente eu estou interagindo mais com as pessoas na escola, de repente eu estou interagindo mais com as pessoas no trabalho, e isso gira um ciclo bom. Eu generalizei uma coisa boa. O transtorno de ansiedade generalizada é ao contrário. Eu começo a ter ansiedade no mercado, de repente eu começo a ter ansiedade na escola, na faculdade, em casa, e generaliza os pontos que vai ter essa ansiedade. Tem várias formas que ela vai aparecer, vários estímulos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é algo que atrapalha bastante a qualidade de vida das pessoas, acaba gerando bastante crises, acaba tendo diversos problemas e também é um motivo para procurar ajuda. Tem também a exposição e prevenção de resposta, mas tem outros métodos também que são muito úteis, que também aparecem na fobia social, que é, por exemplo, a meditação, que é, por exemplo, uma reorganização da rotina, que é aceitar essas situações que está passando e conseguir lidar melhor com elas. Quando eu digo aceitar, eu nunca me refiro à resignação. Eu me refiro à aceitação no sentido de aceitar
o que não pode ser mudado e lutar para mudar o que deve ser mudado. É mais no sentido disso. É mais no sentido de aceitar para mudar e aceitar para melhorar. Não uma aceitação como resignação. É assim, então tudo bem. Não. Inclusive é um dos conceitos de uma das abordagens que eu estudei recentemente. Continuando, tem o transtorno de estresse pós-traumático. Ele é muito comum também. E o que é isso? A gente tem um trauma. Então tem, por exemplo, um trauma de algum evento, um assalto, alguma coisa que aconteceu, ou até mesmo a gente pode pegar como exemplo violências que aconteceram aí na vida, acidentes, enfim, pode gerar um trauma, inclusive fazer com que a pessoa sempre que vá pensar em pegar um carro lembre de um acidente e não consiga dirigir, inclusive deve ser trabalhado. Então ela é próxima, alguns sintomas são próximos a desses anteriores, só que ela é específico que você passou por um trauma. Então você sempre vai ter medo que aquilo aconteça de novo. Esse é mais fácil de diagnosticar assim com esse conceito. Se você tem traumas que estão interferindo muito na sua vida, é interessante que você busque ajuda e venha tratar esses traumas para você ter uma vida mais produtiva, ter uma vida com mais prazer, com menos dor e com muito prazer. Você vai ter muito mais prazer vivendo uma vida sem ansiedade, tendo mais energia para conseguir colocar à disposição no seu dia a dia, levando em conta que você não vai estar gastando tanta energia com outros aspectos, como por exemplo, ficar encarando a ansiedade, ficar fugindo da ansiedade, ficar evitando lugares que te geram ansiedade. Você vai conseguir lidar muito melhor com a vida. Então vamos continuar aqui. O próximo item que eu tenho é fobias específicas. Então entra naquele que eu falei da cobra, aranha, barata, ratos, avião. É algo que é específico. Então é uma coisa que você vai ter medo propriamente dela. E o que seria isso? Você, por exemplo, tem medo de agulhas, né? Um exemplo muito clássico. E você precisa casualmente se vacinar, tirar sangue e toda aquela coisa. Só que você tem medo de agulhas. Então o que é indicado? De novo, psicoterapia comportamental, com alguém que vai fazer exposição e prevenção de resposta, e você vai começar a se familiarizar com a agulha. Você vai começar a ter uma agulha de estimação, vai começar a investir tempos com ela sem encostar em você, aí você começa a avançar, até que num período posterior você consegue ir adiante até levar a injeção, levar a vacina ou tirar sangue, né, independente de qual é a demanda ali, sem grande sofrimento. Então é uma fobia muito comum, né, ela ficou escancarada agora pela pandemia, né, pelas pessoas que tinham essa dificuldade, e é algo que deve ser tratado, é algo que o ser humano necessita de vacinas e exames, até mesmo de alguns protocolos que envolvem injeções e são muito úteis aí para a questão da melhora ou para a questão da alta performance também. Agora eu vou falar sobre pânico e agorafobia. O que é isso? Pânico é aquele medo que eu citei anteriormente, que a pessoa ela tem como se fosse um AVC, né, um derrame, só que psicológico. Isso não é real, ela tem todos os sintomas assim psicológicos que realmente está passando por aquilo e acha realmente que vai morrer. Essa é a crise de pânico convencional, digamos assim. E a pessoa tem uma crise de pânico no shopping. Ela já começa a evitar de ir no shopping. Aí ela vai no supermercado e ela faz aquela generalização que eu citei anterior. Ela começa a evitar de ir no mercado porque é parecido com o shopping, mesmo que ela não teve crise no mercado. Aí ela tem uma crise no trabalho, ela começa a evitar os lugares como o trabalho porque ela associa tudo que estava em roda com a crise. Aí ela tem uma crise na rua, ela começa a evitar aquela rua e as ruas que são parecidas com aquela. Então, quando a pessoa que está em transtorno de pânico não consegue mais sair de casa, que ela tem medo da praça, medo do público, entra na agorafobia, que é outra, é um dos transtornos mais difíceis de tratar, e um dos tratamentos também é a exposição e prevenção de resposta,
e você precisa procurar ajuda se você tiver com dificuldade de sair de casa, porque em qualquer lugar que você vai, você tem crise. É importante você começar a ampliar a sua zona de conforto. Você está só dentro de casa, de repente você começa a conquistar novamente os lugares que você ia e aprender a lidar melhor, né, tendo os seus portos seguros com essa questão da crise. Então é muito importante aí saber lidar. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o contrato com a ansiedade, que é um contrato que as pessoas fazem. Por exemplo, eu vou ter que sair de casa hoje. Aí sobe a ansiedade, né? Eu tenho dificuldade de sair de casa, no exemplo. Sobe a ansiedade. Aí eu penso, não, eu vou ficar em casa. Aí você, no que você diz que vai ficar em casa, você assina um contrato com a ansiedade. Que a ansiedade diz o seguinte: tá bom, eu saio, eu não vou ficar aqui. Mas quando você for sair de casa de novo, eu vou estar pior, vou estar mais forte. Então você fica em casa, aquela ansiedade passa, no dia seguinte você vai sair de novo, a ansiedade está pior. E você nota que é cada vez mais difícil sair de casa. Então uma pessoa, né, por exemplo, eu tive caso de uma família assim, né, de uma mãe e uma filha. Então no começo, ali com a pandemia, antes da pandemia ela ia na escola. Depois ela ficou um tempo sem ir, acabou se acostumando de não ir. E a questão é que ela não conseguia retomar a escola. Ela não conseguiu retornar para a escola porque ela ficou muito tempo sem ir. Aí quando ela foi algumas vezes, ela faltava muito na sequência, perdendo ali ano letivo, acabou que não retornou para a escola. E o tratamento também não funcionou, infelizmente. Eu tentei ajudar, mas o que eu quero dizer com isso? No começo, se ela ficasse, sei lá, só 1 ou 2 meses em casa com relação à pandemia, que a gente sabe que foi muito mais tempo que isso, ia ser muito tranquilo para ela. Ela ia simplesmente pegar, voltar e pronto. Mas não, ela ficou cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos sem ir para a escola, e parece que ela se acostumou com aquilo. E a mãe dela, muito antes da pandemia, já tinha uma dificuldade disso. Então acabou que ocorreu uma evasão escolar. E o mesmo acontece com as pessoas. O contrato de ansiedade, ele faz com que a pessoa fique mais ansiosa e a pessoa chega num ponto que ela não consegue sair de casa em hipótese alguma. Quanto mais tempo demorar, quanto mais vezes ela assinar esse contrato, mais difícil vai ser sair de casa. E isso é bem importante. Vocês precisam entender que sair de casa, para algumas pessoas é difícil, mas geralmente é essencial para o ser humano. Geralmente, né, para as pessoas que têm uma condição aí saudável. E isso deve ser tratado, então procure ajuda. Tem algumas coisas que são mais fáceis e outras mais difíceis de tratar, mas você deve procurar ajuda para fazer o devido tratamento. Vamos seguir aqui. Então agora eu vou falar sobre as formas de lidar com a ansiedade. Então tem alguns jeitos, né, que eu gosto muito. Por exemplo, intensificar a temperatura, que é, por exemplo, você segurar gelo durante uma crise de ansiedade, ou para quem tem a questão de se cortar, esfregar gelo no corpo. Então é intensificar um pouco a temperatura. Vai dar uma queimação, vai dar um alívio também em algumas situações, ajuda bastante. Intensa é a atividade física, né, que é exercício intenso. Aí, por exemplo, a atividade física, o corpo humano responde muito bem. Então você está com o humor deprimido, está um pouco ansioso, você levantar, se você tem condições físicas, claro, e pagar 20, 30 polichinelo, e quem sabe dar uma corridinha. E o corpo humano ele responde muito bem à atividade física. Então é uma forma de lidar também, até colocar na rotina. Você vai começar a ter bons resultados aí em relação à atividade física. Tem a respiração espaçada, que a gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho, então um pouco mais longo do que no primeiro episódio. Agora a gente vai fazer um exercício de meditação propriamente dito, que é uma das formas de lidar aí com a ansiedade. Tem também as rezas, né? Tem a própria meditação em si, né? Que é uma forma boa de lidar. Quem reza também é bem interessante. E tem outras formas, como por exemplo conversar com um amigo, ouvir
ouvir uma música, assistir vídeos curtos, assistir um filme, ver uma série, mexer no celular, tanto para rede social como para jogos. Só deve-se ficar atento, né? Estou falando, por exemplo, como substituir as formas de lidar aí com a ansiedade, substituir, por exemplo, se cortar, o fumar, o usar alguma droga por essas opções. As primeiras que eu citei são mais úteis, como o gelo, a atividade física intensa, a respiração, a meditação, a reza, falar com um amigo, ouvir música. Até aí é algo mais, né, algo mais benéfico. As outras, elas podem ser consideradas, dependendo do contexto, como uma perda de tempo, né, em alguns sentidos. Então, de algo ruim, você vai para algo neutro, né? Mas o bom mesmo é você ir para algo bom, que é esses primeiros que eu citei, né? Esses últimos, então, que é ver filme, ver série, ver vídeos curtos, mexer no celular, seja para jogar ou seja para as redes sociais. Então, agora eu vou orientar um exercício de meditação, que ele é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais completo que o exercício iniciado no episódio 1. Eu vou guiar alguns exercícios agora para ajudar a lidar com a ansiedade. Então, eles têm algumas variações, como eu vou explicar no final. Para começar, eu vou pedir para você estar num ambiente claro, de preferência que você possa dar um tempo para você mesmo nos próximos momentos. Focar um pouco em você. Então, esse primeiro é os 5 sentidos. Quero que você olhe e descreva 5 coisas que você está vendo. Descreva na cabeça. Por exemplo, eu tenho aqui um mouse, ele é RGB, né? Ele tem aquelas luzes que ele fica mudando, né? de várias cores. Ele é de um tamanho médio, ele tem alguns botões e ele é preto. Pronto, descrevi um item aqui. Eu quero que você descreva na sua cabeça 5 itens que tem no ambiente. Inclusive você pode descrever o que você está vendo nesse vídeo, se você estiver vendo, claro. Se você terminou, continue olhando o ambiente em volta. Continue observando o que você consegue ver no ambiente. Caso não tenha terminado, foque mais um momento para terminar. Então agora você vai para o próximo item. Próximo item, quero que você imagine qual a sensação de tocar em 4 objetos que você está presente. Então, por exemplo, aqui eu tenho o celular, eu imagino que a parte de trás da capa dele que eu estou mostrando é áspera. Então eu estou sentindo
mas você não precisa sentir, você precisa imaginar como seria tocar em 4 objetos no lugar que você está. Agora, eu quero que você repare 3 coisas que você consegue escutar no ambiente, incluindo o que está nesse vídeo. E foque nos sons que você pode ouvir nesse próximo minuto. Então agora, quero que você observe 2 coisas que você pode cheirar no ambiente que você está. Não precisa ser nada comestível. E imagine esse cheiro como seria. Agora, para finalizar o exercício, eu quero que você imagine o gosto de uma coisa que tem no seu ambiente. De novo, não precisa ser comestível. Então, esse é o exercício do grounding, em português é ancoragem, e ele pode ser feito de outras formas também. Você pode brincar com as cores, por exemplo, você está num ambiente em que as coisas não são todas brancas, né, que tem muita coisa de outra cor, aí você pode observar o que tem da cor branca, o que tem da cor verde, o que tem da cor amarela. Por exemplo, aqui onde eu tô tem o branco é meio que dominante, as cores claras, né? Mas tem bastante coisa escura, né? Principalmente a questão tecnológica. Então tem bastante coisa da cor escura. Eu conseguiria observar isso. Mas você pode escolher uma cor e ir olhando no ambiente e ver se você encontra algo. É bem interessante para tirar a atenção de dentro e colocar a atenção fora. Agora nós vamos fazer os exercícios de meditação
que eles são a continuação desse exercício. Você tira a tensão de dentro e começa a fazer o exercício propriamente dito. Então, para começar, eu vou pedir para você puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca. Puxa pelo nariz, segura, solta 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 pela boca. Puxa, solta. Puxa, solta. Puxa, solta. Puxa, solta. Puxa, solta. Agora nós vamos fazer um exercício de meditação. Caso você sentir um desconforto, você pode interromper a qualquer momento. Então, vou pedir para você continuar na posição confortável que você está. Se estiver numa posição mais rígida, sente numa posição confortável, deite. Deixe o ar voltar ao normal, o ritmo normal do corpo. E comece a sentir uma onda de relaxamento passando pelo corpo. Começando pela cabeça. Descendo, chegando no pescoço, nos ombros, peito, nas costas, os braços, as mãos, a cintura, as coxas, o joelho, canela, na panturrilha, sola do pé, peito do pé, nos dedos. Agora que essa onda terminou de passar e a sua respiração voltou ao ritmo normal, quero que você feche os olhos, se você conseguir. Caso não consiga, mantenha os olhos abertos ou entreabertos. E sinta o ar entrando pelo nariz ou pela boca, passando pela garganta, passando pelo peito, pela barriga e voltando. Sinta por alguns momentos.
Não existe um jeito certo ou errado de fazer. Existe o seu jeito. O objetivo não é eliminar pensamentos, não é não pensar em nada. O objetivo é perceber quando os pensamentos vêm e deixá-los ficar o tempo que precisar e irem embora. Assim você consegue voltar a atenção para o exercício. Continue focando na respiração por mais alguns momentos. Não se julgue, não se culpe. Não existe uma forma certa de fazer. Existe o seu jeito. Sinta a sua respiração por mais um momento. Se pensamentos virem, aceite-os. O objetivo, com o tempo, tendo essa prática, é conseguir notar os pensamentos vindo e perceber que são apenas pensamentos.
quero que você comece a voltar a atenção para o seu ambiente, para os dedos das mãos, dedos dos pés. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. Eu imagino que o exercício tenha sido bom e no questionário de hoje, que vai ficar aqui na descrição, você pode responder como é que foi o exercício. Geralmente ele dá uma paz nas pessoas, ele dá uma sensação de alívio, ele dá uma sensação boa. E depois de eu guiar a meditação em um atendimento, eu deixo a música até o final do atendimento, que é o mesmo padrão que eu vou fazer aqui. Vou deixar a música tocando. Então, tendo ansiedade, o que a pessoa deve fazer? Na minha opinião, ela deve melhorar alguns pontos e procurar ajuda. Procurar ajuda de um psicólogo, de um médico, né, de um psiquiatra, e melhorar alguns pontos da vida, como por exemplo o sono é o primeiro deles, que você precisa regular o sono para lidar melhor com a vida. Depois você regula a alimentação, conversar com o médico sempre, fazer atividade física, meditar, rezar, são práticas que você pode fazer. E investimentos que podem ser feitos, pode ser no educador físico, no personal trainer, numa nutricionista, no médico, até mesmo com cursos, né, tanto na área de meditação ou cursos que levam você para um outro nível, no sentido de ser algo que você gosta, que reduz a sua ansiedade, os hobbies que você gosta de fazer. Então são práticas que devem ser consideradas aí na hora de você reduzir a sua ansiedade. Eu irei fazer mais episódios do Rotina Funcional para lhe ajudar na qualidade de vida. Avalie o vídeo e fica o convite para entrar no meu grupo do Telegram, que vai ter um conteúdo exclusivo toda semana e aviso de quando tiver vídeos novos. Então fica o convite para o grupo do Telegram. E eu deixei um questionário também nos links abaixo, junto com as minhas redes sociais, sobre o episódio de hoje. Os episódios que têm prática neles, se tratando da meditação, como vai ser o foco até do próximo episódio, eu deixo um questionário, uma questão aberta sobre cada exercício que foi feito. Então hoje vocês terão um questionário para responder e vocês podem deixar o feedback, né, do tipo se foi muito curto, se foi muito longo, pedir alguma coisa, vocês podem deixar lá. E usem também a seção de comentários aqui embaixo para mim saber como está sendo o conteúdo para vocês. Eu espero que esteja sendo bem proveitoso. Eu estou muito feliz de conseguir criar esse conteúdo para ajudar as pessoas. E é isso aí, galera. Até a próxima.